A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica, né? Hoje nós estamos aqui com a lição de número 2, que diz: as adversidades geram oportunidades. Lição abençoada, né? Basicamente vamos falar sobre José do Egito, né? O textuário vai dizer assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39 e versículo 2. Verdade aplicada diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz diferença no enfrentamento das crises da vida. Então, nos objetivos dessa lição, nós vamos expor que as crises nos tornam mais fortes, né? Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança e mostrar que nada pode nos afastar de Deus. O texto de referência está em Gênesis 37, com alguns versículos, versículos 19, 20, 23, 24 e 28. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos sonhos de José, dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram a José, e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aqui esse texto nos mostra ali a inveja dos irmãos de José, né, vendendo ele aos ismaelitas, né, que levaram posteriormente ele ao Egito, né? Eles tinham inveja de José, e eu vou contar aqui nessa lição por quê. Então, no esboço aqui da lição, né, nós vamos ver a inveja dos irmãos de José, a traição dos irmãos de José e a fé em meio às injustiças. A introdução diz assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, né? Que andava com ele todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Então José jamais abriu mão de quem estava com ele todos os momentos, que era Deus. É preciso ter comunhão íntima com Deus. O ponto 1, ele pontua aqui que a inveja dos irmãos de José. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor do seu pai e do seu aconchego do lar. Crise na família, 1.1. Postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó, os sonhos que contava a família, chamou a atenção dos seus irmãos. Irmãos, todos nós sabemos, né? Quem não sabe, eu vou te contar agora que a história de José, que foi vendido ao Egito, é uma história de muitas injustiças, né? José era sonhador, Deus estava com José. E José também era o preferido do seu pai Jacó, né? E fica aqui até um alerta, né, irmãos? Essa questão de preferência na família, né? Eu tenho 2 filhas, por exemplo, já até falei isso em vídeos anteriores. Às vezes a gente até tem afinidade mais com um filho ou com outro, mas nós não podemos ter preferências, nós também temos que ser justos, né? Muitas das vezes um filho passa mais tempo com a mãe, então tem mais afinidade com a mãe, mas nós não podemos dar preferência a um
em detrimento do outro, jamais. Então, nós temos que tratar nossos filhos com igualdade. E aqui Jacó preferia mais José, isso é nítido, notório, né? Aqui até fala que ele deu uma túnica para ele, né? Alguns comentaristas dizem que é colorida, outros dizem que é um pouco maior, né? Mas era uma túnica diferenciada que demonstrava a preferência de Jacó por José. E isso gerou ali no seio da família ciúme dos seus irmãos, né? Então, fica esse alerta. Então, a gente sabe que sofrimento, né, é ruim. Sofrer na mão de pessoas estranhas é ruim, mas sofrer dentro da sua própria família é muito pior, né? Então, o ponto 1, ele traz isso daqui, uma crise na família. Irmãos, quem não tem crise em suas famílias? Todos nós temos problemas em nossas famílias, né? Mais do que status social de José, que nós vamos mostrar nessa lição, nós também vamos mostrar a experiência com Deus, aperfeiçoamento, oportunidade para testemunho, né? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele estava com José, Deus abençoava José em tudo que ele fazia. Nós vamos ver aqui que ele é um varão próspero, conforme nós lemos aqui, ó. Nós lemos na Verdade Aplicada, no texto áureo: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Daqui a pouco, no tópico 2, nós iremos falar que José foi levado ao Egito, e lá Deus estava com ele. Deus estava com José em todo o tempo, em sua casa. Deus estava com José no campo, Deus estava com José no Egito. Deus abençoou grandemente José. Nós vamos ver no decorrer dessa lição, mas aqui nós não vamos mostrar apenas isso, nós vamos mostrar o passo a passo, a caminhada de José até chegar lá. E nós vamos ver que durante essa caminhada, que também é a nossa caminhada, muitas vezes nós sofremos com inveja de outras pessoas, muitas das vezes nós somos caluniados, injuriados, e Deus nos coloca em situações que de repente você pode até estar passando por algo parecido, mas essa situação de dificuldade, de aflição, vai gerar aperfeiçoamento, vai gerar oportunidade, tá? De testemunho, de mostrar testemunho. Então vamos aqui para o 1.2. 1.2 diz assim: a inveja não pode te parar. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um dos filhos. Então Jacó, ele provocou este sentimento em sua família, demonstrando uma preferência por José, conforme a gente falou. Então a inveja, ela culminou na aversão dos irmãos a José, né? O invejoso, ele possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando ele é o centro das atenções. Então esse sentimento, ele facilmente se transforma em furor. Então teve ali essa preferência, né? E teve também invejosos, né? Que procuravam uma oportunidade, né, de fazer algum mal a José. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Isso aí é notório, irmãos. Quando Deus começa a te abençoar, começa a aparecer os invejosos, tá? Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você tem ou daquilo que você é. E a inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram aquela túnica, né, de várias cores. Está aqui no tópico 1.3, que o seu pai presenteou ele. E em suas maldades lançaram José em uma cova, em um poço cavado que não tinha água, né? Naquela época o pessoal cavava poços, né, para encontrar água, e um desses poços estavam vazios.
eles jogaram José ali dentro, porque eles tinham inveja, porque José era sonhador. José ele teve um sonho, né, que o sonho dele parece que ele estava sendo exaltado e os seus irmãos estavam se encurvando perante ele. Isso era inaceitável, né, para os irmãos dele, porque José era um dos mais novos, né? José era o filho da preferida, né, de Jacó. José era um dos mais novos dos irmãos, então eles não aceitavam jamais que José usasse, né, a governar sobre eles. Mas Deus que deu esses sonhos a José, né? Então José foi jogado em uma cova, né? Certo dia Jacó falou: vai encontrar com seus irmãos, ver como é que estão lá no campo. E eles viram essa oportunidade, pegaram José e jogaram em uma cova e pensaram: vamos falar para o nosso pai que uma fera selvagem pegou José e destroçou, né? Então tiraram a túnica, tiraram ali aquela roupa bonita que o pai deu, né? Mancharam de sangue para levar de volta, mostrar para o pai, né? Imagina a tristeza agora de Jacó, tendo ali seu filho preferido, né, dado como morto. Não satisfeito, eles estavam passando ali aqueles mercadores que compravam escravos no deserto, levavam para outras cidades. Eles resolveram vender, né? Não vamos deixar ele aí para morrer assim não, vamos vender o José. Então os irmãos venderam José, e José ele foi levado ao Egito, né? E aqui agora no tópico 2 nós vamos falar um pouquinho mais de como foi essa ida para o Egito, como José se comportou diante de tudo isso.